Bem-vindos às sombras. Aqueles que voltam já conhecem a tensão que paira neste canal. Aqueles que atravessam essas portas pela primeira vez, logo descobrirão que há segredos que não podem ser desvistos. Relato desta noite chegou até mim através de palavras trêmulas, escritas por mãos que pareciam temer o próprio testemunho que registravam. Como de costume, preservei a essência perturbadora da narrativa, mantendo intacto o horror que ela carrega, enquanto protejo a identidade de quem ousou compartilhar sua experiência com as forças que habitam além do véu da compreensão humana. Os nomes foram alterados, não por descrença, mas por proteção. Quanto à veracidade do que estão prestes a ouvir, não me cabe julgar. A escuridão assume muitas formas, e algumas verdades são mais fáceis de negar do que enfrentar. A história de hoje vem de alguém que convive com a morte todos os dias, e mesmo assim tremia ao relatar o que testemunhou. Olha, eu não sei nem por onde começar essa história. Meu nome é Roberto Silva, tenho 58 anos e há 12 anos trabalho como vigilante noturno no Palácio Universitário da UFRJ, lá na Praia Vermelha. Desculpem se minha voz está estranha, é que ainda me dá um frio na espinha toda vez que penso no que aconteceu comigo naquele lugar maldito. Minha mão está tremendo até agora, só de lembrar. Estou suando frio aqui gravando esse relato. Se vocês curtem relatos reais como este, deixa o like e se inscreve no canal, mas eu peço uma coisa. Respeitem o que vou contar. Não é entretenimento para mim, é um fardo que carrego todo santo dia. Vocês conhecem esse prédio? É aquele prédio imponente de arquitetura neoclássica que fica ali na Urca. Parece um palácio de conto de fadas. De dia, cheio de estudantes, vida, esperança. Mas o que muita gente não sabe é que antes de ser universidade, ali funcionou por 92 anos o Hospício Pedro II, o primeiro manicômio do Brasil. Dom Pedro II mesmo, que autorizou a construção em 1841. Era chamado de Palácio dos Loucos. Imaginem a ironia cruel. Um palácio suntuoso para pessoas que a sociedade queria esconder, esquecer, apagar da existência. São 12.000 metros quadrados de sofrimento acumulado. 4 pátios internos imensos, corredores que se estendem por mais de 200 metros. Mármore de Carrara importado da Itália, grades de ferro fundido, uma arquitetura que impressiona qualquer um, mas que esconde segredos terríveis, dores inimagináveis. De 1852 a 1944, 92 anos, ali funcionou esse hospício dos horrores. Planejado para 300 pacientes, chegou a ter mais de 3.000 pessoas internadas simultaneamente. 3.000 almas em sofrimento extremo, empilhadas como animais em quartos sem ventilação, sem dignidade, sem esperança. Era gente de todo o Brasil que chegava lá, através de trens lotados como gado. Qualquer pessoa que a família quisesse se livrar, qualquer indivíduo que incomodasse a sociedade da época. Escravos que desenvolviam problemas mentais, jogados lá. Mulheres que contrariavam os maridos, lá com diagnóstico de histeria. Crianças que nasciam com deficiência, direto para o hospício. Era um depósito humano onde a sociedade jogava tudo o que não queria ver. Eu pesquisei muito sobre isso depois do que me aconteceu. Li relatórios antigos que me davam pesadelos terríveis. Pessoas amarradas em camas por semanas, outras trancadas em quartos fortes, celas escuras sem janelas onde ficavam até morrer. Aplicavam eletrochoque sem anestesia, imaginem a dor insuportável. Faziam lobotomias em crianças de 8, 10 anos usando instrumentos medievais. Tinha hidroterapia forçada, onde quase afogavam os pacientes em banheiras geladas. Tinha a cadeira giratória,
onde amarravam com correias e faziam rodar até vomitar sangue. E chamavam de tratamento médico. Tinha também experimentos com drogas, alucinógenas, injeções de substâncias químicas desconhecidas diretamente no cérebro, cirurgias sem qualquer base científica. Os pacientes eram cobaias humanas para médicos sádicos. Muitos morriam na mesa de cirurgia, outros ficavam em estado vegetativo, e tudo isso era documentado como avanço científico. Entre 1852 e 1944, mais de 18 mil pessoas morreram naquele lugar. 18 mil vidas perdidas, torturadas até a morte. Mas historiadores acreditam que o número real seja muito maior, talvez 30 mil ou mais, porque muitas mortes não eram registradas. Pessoas desapareciam dos registros como se nunca tivessem existido. A maioria morreu por negligência médica, desnutrição, doenças infecciosas, maus tratos, experimentos sádicos. A grande maioria foi enterrada em valas comuns nos fundos do terreno, como lixo humano, sem identificação, sem lápide, sem funeral. Famílias que nunca souberam onde seus parentes foram enterrados. 18 mil almas que nunca tiveram paz, nunca tiveram justiça e que talvez nunca tenham conseguido partir, porque ninguém se lembrava delas, ninguém chorava por elas. Imaginem o peso espiritual de tudo isso. 92 anos de sofrimento puro, de injustiça sistemática. Cada tijolo daquele prédio absorveu gritos de agonia, lágrimas de desespero, sangue inocente. Cada corredor viu pessoas sendo arrastadas para tratamentos brutais. Como um lugar assim não ficaria assombrado? Como tantas almas torturadas simplesmente desapareceriam em paz? Eu não acredito em fantasma. Nunca acreditei. Sou um homem simples, católico, pé no chão. Trabalho há 30 anos com segurança, já vi de tudo, sempre fui cético com histórias de alma penada. Mas tem coisas que a gente vê, escuta, sente, que não tem explicação lógica. E quando você fica sozinho lá dentro durante as madrugadas, você começa a entender que alguns lugares guardam dores que são grandes demais para simplesmente desaparecerem. Foi numa terça-feira, 15 de março de 2022. Lembro da data exata, porque foi quando minha vida mudou para sempre. O inverno estava chegando, aquele frio cortante do rio que desce da serra e atravessa os ossos da gente. Eu estava fazendo minha ronda das 23 horas, sempre a mesma rotina que faço há 12 anos. Naquela noite, havia algo diferente no ar desde o momento que cheguei. Era como se o prédio estivesse respirando, pulsando, vivo de uma forma sobrenatural. Uma energia estranha, pesada, que me deixava inquieto, sem motivo aparente. Até os gatos que sempre ficam no pátio tinham sumido. Era um silêncio antinatural, pesado como chumbo. Quando cheguei no segundo andar, onde hoje fica a Biblioteca Pedro Calmon, notei que uma das portas do corredor leste estava entreaberta. Sala 237. Isso não era normal, porque eu mesmo tinha checado e todas as portas às 22 horas. Sempre ficam trancadas. É protocolo rígido que sigo há mais de uma década. Me aproximei da porta com cuidado extremo. E dali de dentro vinha um cheiro que nunca vou esquecer. Era doce, enjoativo, mas químico, como éter hospitalar antigo misturado com algo em decomposição. Aquele cheiro de hospital psiquiátrico abandonado, de morte, de desespero impregnado nas paredes. Era tão forte que me deu ânsia de vômito. Tive que cobrir o nariz com a manga da camisa. Empurrei a porta devagar e a sala estava completamente diferente. Onde normalmente ficavam mesas de estudo e computadores,
Havia macas antigas de ferro enferrujado, enfileiradas em 2 fileiras. Umas 15, 20 macas ocupando todo o espaço. E nelas havia pessoas, silhuetas humanas bem definidas, deitadas em posições perturbadoras. Algumas com os braços pendurados para fora das macas, balançando levemente. Outras em posições contorcidas, como se tivessem morrido em agonia. Outras imóveis, cobertas com lençóis sujos e ensanguentados. Era como se fossem projeções do passado, mas eu podia sentir fisicamente a presença delas. O ar estava pesado, carregado, como se tivesse dezenas de pessoas respirando simultaneamente. Pisquei os olhos forte, pensei que fosse cansaço. Quando olhei novamente, estava tudo normal. Mas o cheiro continuava lá, impregnado como se tivesse saído das paredes. Decidi entrar na sala, e assim que pisei lá dentro, a temperatura despencou uns 15 graus. Podia ver minha própria respiração formando nuvens de vapor. E foi aí que escutei o primeiro som que gelou meu sangue. Um gemido baixo, prolongado, gutural, como se viesse de outro mundo. Depois outro gemido mais agudo, e outro, como se viesse das paredes, do chão, do teto simultaneamente. Sons de sofrimento humano, puro, de agonia interminável, de pessoas implorando por socorro, por misericórdia. Saí correndo dali como um desesperado. Corri pelos corredores infinitos, como nunca corri na vida, meu coração batendo a 1000. Cheguei na portaria ofegante, suando frio, as mãos tremendo violentamente. Liguei para o coordenador da segurança. Roberto, você está bem? Não tem ninguém. No prédio, além de você, está tudo normal nos monitores. Mas eu sabia que tinha alguma coisa muito errada ali. Nos dias seguintes, não consegui dormir direito. Ficava pensando no que tinha visto, sentido. Minha esposa ficou preocupada. Roberto, você está estranho, diferente. Comecei a pesquisar obsessivamente sobre o antigo hospício. Descobri que naquela mesma sala 237 funcionava a antiga seção de observação, onde faziam experimentos com os pacientes. Lobotomias sem anestesia, eletrochoques experimentais, torturas disfarçadas de medicina. Li sobre a Revolta dos Loucos de 1920. Mais de 40 pacientes se rebelaram, queimaram colchões, quebraram tudo. Foi uma explosão de 68 anos de dor acumulada. Lima Barreto ficou internado lá 2 vezes. Escreveu: o hospício é uma prisão onde a loucura é crime. E vi coisas aqui que nenhum ser humano deveria ver. Se um homem culto como Lima Barreto ficou traumatizado, imaginem os pacientes abandonados. A cada plantão, as manifestações ficavam mais intensas. Era como se eles tivessem percebido que eu podia vê-los, senti-los. Às vezes, eu ouvia passos no corredor da antiga ala feminina. Passos arrastados, pesados, como se alguém caminhasse, com ferros nos pés. Outras vezes eram vozes sussurrando palavras incompreensíveis, conversas fragmentadas que carregavam uma tristeza ancestral, desesperada. Mas o que mais me arrepiava eram as risadas. Risadas agudas, histéricas, que ecoavam pelos corredores às 2, 3 horas da madrugada. Às vezes uma risada só, outras várias ao mesmo tempo, como um coro diabólico. Gargalhadas que não paravam nunca, que iam aumentando até virar gritos desesperados. E entre as risadas, choro. Um choro desesperado, inconsolável, de quem perdeu toda a esperança. Era como se os pacientes ainda estivessem lá, presos eternamente naqueles comportamentos que os levaram ao hospício. Tinha noites que as portas batiam sozinhas com uma violência impressionante. Não era vento, não tinha corrente de ar.
Era como se alguém estivesse tendo uma crise nervosa, agitado, batendo as portas com força descomunal. Bum, 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 uma atrás da outra, num ritmo frenético. O barulho ecoava por todo o andar, e quando eu corria para verificar, encontrava todas as portas fechadas e trancadas. Uma noite, estava descendo a escadaria central quando ouvi uma conversa estranha vindo do andar superior. Não era uma conversa normal. Era como se várias pessoas estivessem falando simultaneamente, atropelando as palavras numa velocidade impossível. Era como pacientes em crise psicótica, falando sozinhos, delirando em voz alta. Alguns murmurando palavras rápidas, outros gritando palavras sem conexão. Um burburinho constante, confuso, mas quando chegava perto do som, ele parava abruptamente. Silêncio total. E tinha os gritos. Meu Deus, os gritos. Gritos de terror puro, de dor física insuportável, de desespero absoluto. Gritos que gelavam o sangue. Às vezes vinham de uma sala específica, outras vezes ecoavam por todo o prédio. Gritos de quem estava sendo torturado, de quem estava implorando por misericórdia. E eu sabia que eram ecos dos tratamentos brutais que aconteceram ali por décadas. Uma madrugada, estava na antiga ala infantil. Sim, internavam crianças também, quando escutei algo que me quebrou por dentro. Era o choro de uma criança pequena. Não um choro normal. Era um choro de abandono total, de desespero existencial. Segui o som até uma sala pequena e quando abri a porta, vi a silhueta de uma menina, não devia ter mais de 6 anos, sentada no canto, balançando para frente e para trás. Comportamento típico de crianças autistas que eram internadas na época. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, assustados, e sussurrou com uma vozinha frágil. Mamãe vai vir me buscar hoje? Eu prometo que vou ser muito boa. Meu coração partiu em pedaços. Fiquei paralisado, não sabia o que responder. E então ela simplesmente desapareceu como fumaça. Depois descobri sobre uma menina chamada Ana, de 5 anos, internada em 1923 por idiotia, autismo. Ela morreu de pneumonia em 1925 sem nunca receber uma visita. Mas o pior aconteceu numa sexta-feira, 13 de maio de 2022. Eram 2h33 da madrugada, quando todos os alarmes do prédio dispararam simultaneamente. Todos, sem exceção. Sensores de movimento, detectores de fumaça, alarmes das portas, tudo junto numa sinfonia ensurdecedora. Corri para o painel de controle. A tela mostrava movimento em todos os andares ao mesmo tempo. Primeiro andar, 47. Sensores ativados. Segundo andar, 52 sensores. Terceiro andar, 38 sensores. Era fisicamente impossível. Subi para investigar e o prédio estava em silêncio mortal. Mas havia uma sensação de que milhares de pessoas estavam lá, respirando, sussurrando. Era como se estivessem segurando a respiração, esperando algo terrível acontecer. Podia sentir olhares fixos em mim, vindos de todos os ângulos. O ar estava carregado de uma energia sobrenatural que fazia todos os pelos do meu corpo ficarem arrepiados. Quando cheguei ao segundo andar, comecei a ouvir uma confusão tremenda. Era como se tivesse uma rebelião acontecendo. Gritos de revolta, risadas histéricas, choro desesperado, tudo misturado numa cacofonia infernal. Era exatamente como eu imaginava que seria uma revolta no hospício, com centenas de pacientes em crise simultânea. O som vinha da sala 237. Corri até lá com o coração na boca, as mãos tremendo violentamente. Abri a porta e o que vi, nunca vou esquecer.
A sala estava lotada de gente, dezenas de pessoas em roupas de época, todas em estados diferentes de agitação psiquiátrica. Algumas rindo de forma maníaca, gargalhadas que não paravam. Outras chorando desesperadamente, outras gritando palavras sem sentido. Homens, mulheres, crianças, bebês até. Alguns com camisas de força, outros presos em cadeiras de contenção, outros com ferimentos na cabeça, marcas de lobotomia. Tinha gente com eletrodos grudados nas têmporas. Era um catálogo vivo de todas as atrocidades médicas cometidas naquele lugar. No centro da sala havia uma maca antiga manchada de sangue. Nela estava um menino de uns 8 anos, olhos arregalados de terror, boca aberta num grito silencioso. Ao lado estava uma figura que eu soube ser o médico-chefe. Alto, magro, barbas brancas, olhos que brilhavam com maldade pura. Jaleco sujo de sangue, segurando instrumentos medievais, serras de crânio, furadores, alicates. Quando me viu, sorriu, mostrando dentes podres, e disse com voz cavernosa: "Finalmente alguém veio nos visitar. Você gostaria de conhecer nossos métodos mais modernos?" Todos os pacientes pararam e me olharam. O silêncio foi ainda mais aterrorizante. Era como se esperassem uma resposta. E então, todos começaram a se mover em minha direção, mantendo seus comportamentos perturbados. Uns rindo, outros chorando, outros gritando. Foi aí que entendi. Não eram apenas fantasmas. Todo aquele sofrimento havia corrompido o próprio lugar. O prédio havia se tornado uma prisão espiritual onde essas almas ficaram presas. O médico começou a caminhar em minha direção, segurando uma serra elétrica que ligou sozinha, fazendo um barulho infernal. Saí correndo como nunca corri na vida. Mas, por mais que corresse, ouvia passos atrás de mim. Centenas de passos. Era como se toda a população do hospício tivesse ressuscitado e estivesse me seguindo. E os sons, risadas histéricas, choro desesperado, gritos de dor, era um coro infernal de sofrimento que ecoava pelas paredes. Consegui chegar na portaria e tranquei todas as portas. Liguei para a polícia, bombeiros. Quando chegaram, não encontraram nada. "Está tudo normal, seu Roberto. Mas eu sei o que vi." Fiquei afastado 1 mês. Licença médica. Todo mundo achava que eu tinha surgiado. Procurei ajuda psicológica, fiz exames, tomei calmantes. Quando voltei, as manifestações continuaram, mas menos intensas. Como se eles soubessem que eu já tinha entendido. Descobri que outros vigilantes, funcionários, até professores, já tinham vivido coisas similares. Mas ninguém falava. Tinham medo de serem chamados de loucos. A ironia é cruel. Um lugar que foi símbolo da loucura institucionalizada continua calando as pessoas. Hoje ainda trabalho lá, ainda faço minha ronda, mas agora eu cumprimento eles. Quando passo pelos corredores, sussurro: "Boa noite. Eu sei que vocês estão aí. Eu não esqueci de vocês." E é verdade, nunca vou esquecer. Porque algumas dores são grandes demais para desaparecerem quando a gente morre. Algumas injustiças continuam ecoando através dos séculos. O palácio universitário é lindo de dia, cheio de vida. Mas à noite ele volta a ser o que sempre foi. Um lugar onde milhares de pessoas sofreram sem que ninguém se importasse. Vocês acham que estou louco? Talvez. Mas se estou, pelo menos, sei que não estou sozinho. E sabem de uma coisa? Acho que eles só queriam ser lembrados, serem reconhecidos como pessoas que existiram, que sofreram, que mereciam dignidade. Porque quando você passa quase um século esquecido, tratado como lixo, talvez a única coisa que resta é assombrar os vivos, até que alguém conte sua história. Eu contei,
Agora vocês sabem também, e talvez isso seja suficiente para que eles finalmente descansem em paz. Se chegaram até aqui, obrigado por terem me escutado. Deixem um like se acreditaram, comentem se já viveram algo parecido e se inscrevam porque tenho mais histórias como essa. Lugares com tanto sofrimento guardam segredos que talvez nunca deveriam ser contados. Mas alguém precisa contar, né? Alguém precisa ser a voz de quem nunca teve voz.